E galera, vamos então falar um pouquinho de Corinthians, desse jogo. Eu tava lá, eu assisti e o estádio que eu... Vai dar play aí, deixa eu rodar os melhores momentos. É que pra galera não vai aparecer, né, esse, né? Tá. Foi 1-1, né? Num jogo horripilante. Eu tava vendo de... O Corinthians abriu 1x0? Abriu 1-0 com o gol do Memphis. Um gol aí que o goleiro aceitou, né? Mas a gente vai ver direitinho. Mas o que acontece? Esse time do América de Cali é uma porcaria. Ei! Mas, assim, Peraí. Que isso, Dava? horrível. Não, Dava. Horrível! Não é assim. E o respeito? Ué, respeito total. Mas o time é horrível. Só porque o Olha bode esse Central lance aí Córdoba. Então. E o time jogou com algumas alterações esquisitas. Porque o Mateuzinho não jogou. E quem jogou no lugar dele foi o tal do Léo Maná. E o Léo Maná... Bom jogador. Não, a minha dúvida é assim, quem... Vamos lá. Dava. Lá vem. Não. Lá Quem vem. achou que ele estava pronto pro profissional do Corinthians? Posso falar assim. Pá! Quem Até falou chegado. isso? Porque não estava. O moleque Um choque. completamente perdido. É o gol do Memphis? Ah, o gol do Memphis. Te aí, lembrou ó. o Wesley? Não, presta atenção. Aí, ó. Te lembrou o Wesley? O Atabalhas? Na época já Atabalhas ou não? O goleiro simplesmente aceitou. Olhou a bola entrar. Eu tava, Hater, né? eu tava atrás do gol nesse lance aí, sabe? Aham. E belo lance do Memphis e tal. Mas, cara, longe pra cacete, no meio de dois, olha lá. Vamos ver. Não, é que aí o que aparenta é que os Ah, árbitros não. estavam bloqueando a É visão do pera aí. goleiro, pô. Vamos ver. Era esse gol aí. Não, mas a marcação é AD também. Sim. né? É, marcação de sacanagem. Dois Ah, caras lá e da dava. frente pra quê? Golaço, pô. Não. Não dava pra ele pegar, não. Pô. Dava. Olha lá. É, desviou, então, pô. aí teve esse que ter gol. pegado, né? Quando o Memphis faz esse gol, o jogo acaba. Acaba. O Corinthians baixa as linhas pra cacete, dá a bola pro Cali, que não sabe o que fazer com ela, de fato, Tá. e fica só vivendo de contra-ataque, mas vivendo pouco de contra-ataque. Sim. Né? Não conseguiu fazer muita coisa. E aí a gente teve uma partida, o Léo Maná, coitado, perdido, não fazia lateral, não fazia meio, fazia nada. O Bidon, numa noite horrorosa, o Bidon tá muito mal ontem, isso, é cara. verdade, muito mal. O Carrídio fez aí o que deu, o Roberto e o Memphis também, mas a Olha o transição Maná era aí, ó. muito Fala do ruim. Léo Maná aí, ó. Aí o Léo Maná, cara. Olha o Bidon aí, ó. Aí beleza, aí ficou num jogo feio depois do primeiro gol. Mas o América de Cali não é melhor que o Corinthians? Não, pera aí, cara, não. Não, Ah, do mesmo nível. não é. Que Por que isso, o Corinthians não conseguiu vencer nenhum jogo do América de Cali, então? Porque é com acesso negado, né, cara? Se habla, não gana. Não é isso? Futebol nos mostrou que eles estão Nossa, no nível lá, equivalente, pô. Jogaram 2 jogos, empataram os 2. Aí teve essa bola na trave no finalzinho. E depois, no início do segundo tempo, porque assim, você viram pelos lances aí, que o América de Cali mal chegou na área do Corinthians, cara. Olha esse Sabe? gol aí. E aí foi esse gol. E aí já tá É preparado isso. pra criticar o Hugo ou a gente não pode mais ainda? Mas foi culpa dele esse, você achou? Não. É. Porque, E né? aí foi isso, cara. Porque assim, Vai ser esses da times zaga. sul-americanos vêm pro Brasa. Brasil sem vergonha nenhuma de empatar o jogo, de jogar pra empatar. Claro que não. Aí, mas assim, esse lance do gol foi um lance raríssimo que o América de Cali teve. A primeira bola que jogou na área fez gol, pô. Mas isso tem acontecido com o Corinthians. Deus, gente. Tanto na Libertadores, na pré-Libertadores, quanto na Que Sul-Americana. isso, gente. pô. Desde o início do ano. Qualquer Pois bola na área é, um então a desespero. defesa, eu acho que foi o Kaká. Ó. Kaká e o André Que Ramalho. isso? Ah, gente. O Kaká e o André Ramalho, muito sem segurança nenhuma, uma coisa assim, nossa senhora, Vamos ver se ele chutou sua que bola. situação. Não chutou. Ó, nem encostou. Não, Aí foi vem direitinho. co- Não, mas na- não rolar nessa. Não, mas é porque o cara lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, Ah, viu? Olha lá, meu Deus, é. que drama. Inclusive esse cartão aí, Juizão, se quiser mandar pra nós, Né? E aí o Corinthians ficou numa tiriça, rola. fez uma substituição, mas não adiantou nada, entrou o Charles. Errou? Meu Deus! Se eu não me engano, foi o Martínez que saiu porque sentiu, aí entrou o Charles, nossa Esse senhora, cara gente. tá falando que o André Ramalho é nível Léo Maná, Dava. Olha, o Charles, nossa senhora, esse Charles, gente. Nossa, assim, difícil. Dureza pro torcedor Ah, não, mas corintiano, aí é tá? foda também, né? Dureza. O Dava vê só jogo do Flamengo. É. Aí ele vê os caras fazendo embaixadinha, caralho a 4 e tal. Os reserva, bom. Aí você pega em comparação os outros times, tá fudido, pô. Mas seu não, time também tá jogando mal. Tá, Não, eu tô mas satisfeito. Não, tem uns 3 ali que podia. Mas desde que vieram, eu falei que não era pra vir, né? Rogério Ceni. Não, isso aí eu falei que era pra vir, mas Lúcio. desse Então, ano aí. a história Não, de- o Lúcio tá passando raiva. Porra de Nestor Araújo, de. Porra de Michel de Araújo. Michel Araújo, Nestor é o outro, é os dois. Porra, é a dupla. Porra, caralho. Você tá falando então que o torcedor tricolor tinha razão. Pra variar, né? Ambos os torcedores tricolores. É, então. Tanto o São Paulino quanto o torcedor Ronaldo, goleiro. De boa. Ronaldo de boa. Foi, não. Ele deu até. Colocou a bunda do Marcos Felipe na parede, pô. Aí eles estão tendo que se desempenhar melhor, porque Tá mandando bem, estão brigando inclusive, pela titularidade, mas enfim, vamos continuar falando do Corinthians.
Pois E aí, é. Dava, que mais? Aí entrou E o Coronado, Coronas? fez nada. Fez nada. Ninguém fez. Olha, aí foi. Foda. É realmente um jogo muito ruim. Depois, até o gol do Corinthians, o jogo tava legal pro Corinthians. Obrigado, Depois Caio, disso, pelo livro. cara, porque assim, nem mostraram Inacreditável. certos lances aí. A quantidade de presente que o Corinthians dava pro América de Cali é brincadeira. Tipo assim, perder a bola no meio de campo aleatório, dar um passe errado que gerou contra-ataque. E os caras não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer. O atacante lá, agora já saiu, mas o número 22, tá parecendo um frigobar. Pera Que aí. isso? Porra! Parece um caixotão. Não, é porque você vê ontem o Ale Oliveira, aquele, Ah, comentou que o atacante do Iquique aham. parecia um B. Aí eu falei, caralho, Um tetinho cara. aí com barriga? Um tetinho com barriga. A letra A B. letra B. A letra B. Aí é foda. O Yao Gamer aqui, corintiano, falou que o Corinthians morreu quando o Martins saiu pelo Charles. Foi um dos Mas a galera problemas. perguntou se acabou o efeito Dorival, cara. Pô, calma. Mas na Não. Sul-Americana não conta, vai. Ok. É, não é a culpa do Dorival, né? Não conta. É uma questão estrutural aí. É o passe a ser negado. Estrutural. Né? É a questão estrutural do Esporte Clube Corinthians Paulista. É, eu acho que se não tiver o Diniz, não vai ganhar. Que Diniz, cara. É, o Diniz é campeão Que da Diniz? América, o último brasileiro campeão da América. É, e aí, assim, foi indo pro final. Aí teve um momento do jogo que porque, assim, aquele negócio, a gente sabe que juízes de Sul-Americana, a Libertadores, são extremamente permissivos com catimba. Deixa, foda-se, e aí 3 minutos de acréscimo, né? A gente sabe disso. E não tem como mudar isso, Mas- a gente só pode reclamar disso, não Caralho. adianta, a gente tem que lidar. Só que esse amigão aí, o juizão desse jogo, Ah. teve um momento, né, do jogo que deu um problema na comunicação dele com o VAR. Tá. Ficou, tipo, 6 minutos o jogo parado. E ninguém sabia o que estava acontecendo, porque o juiz não falava. Então, tipo, a torcida tava olhando, os jogadores ali, e sem acontecer nada. Tá. Então, tá checando alguma coisa. Não. E aí vai dar o acréscimo, foi dar acréscimo, deu 8 minutos de acréscimo. Só 6 foi só Mas resolvendo isso aí. O que você achou, assim, desse jogo, o mais preocupante do Corinthians? Cara, o mais preocupante é a falta de elenco desse time, pô. Você troca uma peça e outra, o nível é... E não que o nível do titular seja uma maravilha. Tipo, a gente tá falando que o titular da lateral do Corinthians é o Mateuzinho, que é um jogador decente, mas não é nenhum craque. Sim. Pô, e tu perde esse cara, que também não é excepcional, mas é um bom jogador, o substituto dele vai ser Léo Maná, mané, que o cara não consegue jogar, pô. É, Agora tira o Martínez, que é um caneleiro ali, contenção de né? danos. Entra o Charles, maluco. É bizarro. Aí botou o Hector Hernandes, atacante, precisava de gol. Botou o Hector Hernandes. Faz gol. Ele botou o Hector Hernandes, botou o Thales Magno. Ué, tinha que ir pra cima. É complicada a situação do Mas o Corinthians. Thales Magno ganha muito, tá? Sim, Pra ser mas reserva. não tá desempenhando, Uma não. coisa que eu ia falar, cada dia que passa é louco, né? O campeonato brasileiro e sul-americana, Copa do Brasil, o tanto que ele expõe que quando você não tem elenco, irmão, não É, tem jeito. não tem O como. Corinthians é a prova disso, o Atlético é a prova disso, o São Paulo tá sofrendo pra caramba com isso também. A maioria dos times, a gente vê que não ter elenco é um problema, porque você não esse negócio de só trocar e poupar não adianta, Dava. Você tem que trocar 1, 2, 3 peças. Quando você passa Pois é. disso, o time desanda. A gente vai até falar isso do Flamengo também. Então eu sinto que o Corinthians ele tá muito exposto, que ele tem uma zaga muito fraca, ele tem poucas opções decentes no meio de campo. Como assim? Os jogadores são ruins? Não, mas quem entra não é do mesmo nível titular. Ele não tem jogador de beirada de campo que rompe linhas. Não tem. E quando não tem Garro, Memphis ou Yuri Alberto, ferrou. É um time totalmente comum. Aí você quer tirar o time todo também? Não, pô? 3 jogadores. Um dos 3. Não. Sem um dos 3. Tá sem um garra agora? Não, eu tô nada. falando quando tá jogando os 3, o time é bom, muito bom. Quando tá jogando 2, o time já é bom. Joga só um, ferrou. Porque a bola não chega. É simples, é Não, difícil. ok, mas- Então eu acho Esse jogo que esse específico, elenco tá sendo muito até falando exposto, pra Dava. lá. O Yuri, cara, o Yuri tá tendo que vir no meio de campo buscar É. a bola, pô. E assim, se o atacante tá fazendo isso, não vai dar em nada, tá? Ele não vai conseguir pegar a bola e carregar pro gol. Não tem como, sabe? Então, assim, e a zaga também, né? Porque é o que acontece, Não, o a seu zaga não elenco dá. é desequilibrado. E a sua zaga, nem o titular é bom, pô. Não, mas aí entra. Não é bom, você não tem confiança em nenhum zagueiro do Corinthians. E aí entra o que o Dorival falou. Precisamos de um zagueiro, um cara de lado de campo. Eu não sei se ele falou lateral, alguma coisa do tipo. Pediu 3 reforços pontuais que, pelo menos, faz o time ficar mais decente, ter um elenco melhor para o final do campeonato. Porque a gente sabe que o Corinthians não pode gastar muito, tá sofrendo também com dívida. Sim. Então, esses reforços pontuais podem dar um respiro a mais pro Corinthians, mas é aquilo, vai ter que fazer a contabilidade criativa. Exatamente. E agora tem que fazer outra contabilidade também. Bota a tabela na tela, por favor. Tabela do Corinthians. Aí é drama, hein? Na fase de... E também já separa aí o Dorival falando
Porque tem uma curiosidade sobre esse Corinthians. Depois desse gol que tomou aí do América de Qual Cali, que é a curiosidade? é a defesa que mais sofreu gols entre os grandes clubes do futebol brasileiro em 2025. Que mais tomou gol. Caraca. Mas a gente fala que é a pior, né? Realmente é a pior defesa. E o problema do Corinthians é que esses jogadores que já renderam, né? O Ramalho já rendeu. O que aconteceu com o Ramalho, gente? Ninguém sabe o que aconteceu, né? O que aconteceu com o Kaká? Félix Torres? Vasco, né? Vai pro Vasco, né? Estão falando, né? Pois é, não, Félix Souza já era. Vamos ver, cadê a tabela aí do Corinthians? Vai descendo. Ali, Corinthians. Dá mais scroll, zoom, Aí, boa. menos, Aí. Ó, é porque E esse coloca na Racing, 0 pontos, né? Tem mais 2 jogos. O Huracan ganhou. Coloca na tela. Bota aí. Aí. Desce aí um pouquinho. Tem aí o Huracan ganhou do Racing, esse Racing do Uruguai que perde pra todo mundo, né? E eu acho que é o único que o Corinthians ganhou, não é isso? Ganhou, empatou 2. O Corinthians ainda tem chance de ir pro playoff. Quer dizer, tecnicamente, se ganhar os 2 jogos, vai a 11, muito improvável, né? Que vai passar em primeiro. Mas matematicamente é possível. Então, vai ganhar do Racing, obviamente, assim como a América de Cali vai ganhar do Racing. Vamos levar isso em consideração? Sim. Então, a América de Cali tem 9, o Corinthians tem 8. O último jogo é Corinthians e Huracan? Corinthians e Huracan, é isso? É. Ou o Corinthians joga com o Racing Não sei, o pode último ser jogo? o último Porque contra se o for, o penúltimo jogo define, né? Porque aí levando em consideração E o Corinthians joga 2 fora, né? É 2 fora que nem o Bahia? Tá fudido, então. Eu acho que é 2 fora. Acho que jogou com todo mundo Jogou em casa. todos em casa já? Jogou 2 fora, irmão. Quer ver, ó? Então, o América de Cali com 9 pontos, o Corinthians com 8. O Corinthians joga É isso, ele o vai próximo precisar. Racing fora. Quanto que tá o saldo? Tira o zoom aí pra gente ver o saldo. O Corinthians joga com Racing fora a próxima. E o Huracan fora. Puta merda. O saldo do Corinthians é de 2 menos que o América de Cali. Então, o Vai ganhar. Corinthians ganhando, empatando com o Huracan, ele precisa... Não, Tá tem muito que ganhar. complicado. Tá muito complicado. Não, tem que ganhar os dois. Tem que ganhar os dois. Muito É complicado. porque joga contra o Não tem Racing. que fazer, Ó, não tem que fazer, tem que ganhar os primeira. dois. Se tem que ganhar do Racing, vai a 8. Aí vai jogar o Huracan e a América de Cali. Se o América de Cali ganhar, ferrou. Eu tô considerando que... Nem tô considerando esse jogo ainda. Porque leva em consideração que o América de Cali pega o Racing ainda de novo. Então. Então, Mas é 9 o pontos. último. Beleza. O América de Cali vai passar. 9 pontos pro América de Cali, 8 pontos pro Corinthians, ganhando do Racing. Os dois certo? ganham do Racing. Aí os dois vão jogar contra o Huracan. Então vai depender do resultado de América de Cali e de Corinthians contra o Huracan, entendeu? Mas vamos lá, vamos entender aqui. Corintiano, você aí, você que acredita, vamos fazer um esforço aqui. O Corinthians Pô, eles não vão ganhar precisa... os dois. O Corinthians precisa ganhar fora de casa. Mas pode torcer também pro América de Cali perder do Huracan. Tudo bem, mas vamos lá. Pra você garantir, você tem que ganhar os dois. Sim. Só que a América de Cali em Cali Você contra o tem que Huracan. ganhar os 2 jogos contra time que habla na Sul-Americana. Fora de casa. Se você falar fora de casa Corinthians no Brasil, já ia ser drama. Porque o Corinthians fora de casa Perfeito. é complicado também. Agora, com time que habla, eu Acho acho que não rolou não, hein? Não, e eu acho que é pior que isso. E sem poder poupar ninguém, né? O Corinthians não quer, se quisesse, passava. Entendi. Esse é bom, porque eu acho que não queria Libertadores também, então. Exato. Se Se quiser passava. passava do Barcelona lá, né? Não é isso? Não é isso?